pensar de 2002 para cá, que realmente é um marco, né, que a gente teve com a construção do STR e do SPB pelo Banco Central, onde que a gente conseguiu ver uma ligeira transformação no meio de pagamento brasileiro, né? Então, através da TED, então já vinha com lá atrás toda a parte de DOC também, né, que já existia, de transferências, mas que realmente ocorreu a Revolução Nacional, começou ali com o SPB em 2002, né? E aí de 2002 até 2020, que a gente teve ali foi uma construção de um arcabouço muito grande, né? Então, toda a parte de boletos que foram criadas, todo esse mecanismo de pagamentos que foram criados nesse período foram muito importantes para a criação do Pix. Então, o Pix não surgiu realmente assim, vamos fazer agora um sistema de pagamentos aqui. Não, já existia uma base muito bem consolidada e veio para poder surgir nesse âmbito, né? Então, em 2020, quando o Pix foi criado, a gente viu o sucesso que foi. Até as transações de cartões, né, de cartões de crédito, elas estão sendo migradas, né, para transações de Pix, tanto que quando a gente para analisar as transações de débito com cartão, tiveram uma diminuição muito grande, justamente por transações de Pix, né? Então, o Pix vem substituindo transações de débito para transações de Pix, né? Então, é uma dinâmica realmente que encanta o mundo, né? Você vê os dados do Pix, o Pix não para, a agenda do Banco Central também não tem parado. O Pix hoje ele trafega em mensagens de XML, né? Então, são mensagens mais curtas que conseguem trafegar de maneira mais rápida, né? Então, tudo acontece através do sistema de redes do Banco Central, né? Que é através de um link RSFN que trafega essas mensagens dentro de um conglomerado, assim, de empresas, de bancos, de instituições, que é do Banco Central, né? Então, ali dentro do sistema de pagamento brasileiro, existem essas trocas, né, entre as instituições, entre os bancos, que são liberadas pelo Banco Central para poder ter acesso. Um ponto, assim, que o SPB também ajudou muito foi realmente conseguir criar as camadas de conta liquidação de cada instituição bancária, né, para poder ter essa separação. Então, cada banco tem a sua reserva bancária e essas contas de reserva bancária são criadas dentro do sistema do SPB. Então, quando lá em 2002, né, trazendo já um passado assim, foram criados, né, o sistema de pagamentos brasileiro, as contas de reserva bancária de cada banco dentro desse sistema. Cada banco ficou ali com a sua caixinha dentro do sistema de pagamentos brasileiro, dentro do SPB, e cada um tem sua conta de reserva bancária ali. O Pix, ele trouxe um novo sistema para unir com a conta de reserva bancária. E aí foi criado o sistema de pagamento instantâneo, que é o SPI. Então a gente tem duas camadas ali dentro da conta de reserva bancária, que os pilotos de reserva bancária que eu mencionei anteriormente fazem essa gestão de saldo. Então eles compram título público, eles fazem essa parte de deixar uma parte do dinheiro numa conta de SPI, uma conta do SPB. Por quê? Alguns tipos de clientes ainda utilizam uma TED, né? Então utilizam uma TED, utilizam o Pix. Então a primeira distinção que a gente teve dessas contas, uma conta ser do SPB, uma conta ser do SPI, isso já dá uma abertura para a diferença de TED e Pix. O que vai ser o Drex? Vai ser uma nova conta que vai estar vinculada a esse saldo da instituição. Então a gente vai ter o saldo da instituição dentro do SPB, dentro do SPI e dentro de uma conta Drex. Basicamente, num sistema assim, vou falar no back-end, né? Trazendo pro back-end aqui da construção, é basicamente isso.